A paz do Senhor Jesus. Eu sou o reverendo Fábio Castro, pastor da Igreja Presbiteriana do Pichincha. Eu queria convidar você a fazermos uma caminhada de uma semana ao lado de Jesus Cristo, nos últimos dias que Ele passou. Como foi a última semana de Jesus? A começar pelo Domingo de Ramos, que foi celebrado ontem. Eu queria convidar você a cada dia nós pararmos numa das estações da vida de Jesus, naqueles últimos dias até a cruz. No domingo que passou, Jesus havia subido a Jerusalém, vindo de Betânia, 3 quilômetros dali, e entrando na cidade triunfantemente, saudado por aquela multidão. Dali saiu ao final da tarde e voltou para Betânia. E na segunda-feira Jesus volta a Jerusalém mais uma vez. No caminho, ele avista uma figueira, mas ela não tinha fruto. Jesus amaldiçoa aquela figueira e continua rumo a Jerusalém. Ao chegar lá, foi direto para o templo. E no templo encontrou os mercadores. Encontrou o comércio de sacrifícios sendo feito. Encontrou os cambistas trocando a moeda romana pela moeda judaica para que ela pudesse ser depositada no gasofilácio. E naturalmente havia um ágio nesta troca. E sob os auspícios e a conivência dos sacerdotes, o templo se transformou num grande mercado. Jesus pega a chibata e desce ela no lombo daqueles mercadores, os expulsa dali e diz: vocês transformaram a casa do meu pai, lugar de oração, em lugar de comércio. O que nos ensina esta parada, esta estação do caminho até o Calvário? Logo na segunda-feira, no primeiro dia, depois daquele domingo triunfal, Jesus nos dá uma mensagem, duas mensagens. A primeira, ao olhar a figueira sem frutos, ele diz: para que serve uma figueira sem frutos? Curiosamente, não era tempo de figos, mas ele ignora o fato, porque havia uma fome a ser saciada, havia uma necessidade urgente, e aquela árvore não podia se dar ao luxo de não cumprir a sua missão, que era dar frutos, alimentar aquela gente. E ele a amaldiçoou. Ali terminava uma história. Aquela figueira nunca mais deu frutos. Aquela figueira secou. Jesus nos ensina que nós temos uma missão e que esta missão não pode ser negligenciada. Esta missão não pode esperar a nossa disponibilidade. Essa missão não pode esperar a conveniência da nossa agenda. Esta missão é urgente. Há pessoas que estão com fome do Evangelho. Israel era aquela figueira. Israel não estava cumprindo o seu papel, não havia cumprido a sua missão. As nações deveriam ter sido alimentadas pela mensagem que emanasse dali, dos filhos de Abraão. Mas eles se apropriaram dela. Eles passaram a viver as suas vidas acreditando que a revelação de Deus, especialmente a eles, era para o seu consumo pessoal. Então, no tempo onde Jesus teve fome, aquela figueira não atendeu às expectativas. E você? Tem cumprido o seu papel? Tem cumprido a sua missão? Tem atendido o chamado de comunicar a revelação de Deus a tanta gente para quem Deus levantou você como profeta, como atalaia, como mensageiro do seu Evangelho? Pois ele continuou o caminho e chegou então ao templo. E normalmente nós vamos associar aqueles mercadores do templo aos mercadores do Evangelho. Normalmente nós vamos olhar as igrejas, nós vamos olhar os templos e o modo como o comércio tomou conta da casa do Senhor e vamos acreditar que esta mensagem hoje se aplicaria a isso. Engano seu. Você é o templo do Espírito Santo. Seu coração é lugar de oração. E o que você tem feito deste lugar? Quantas coisas profanas estão maculando o santuário de Deus? Quantas coisas que não deveriam estar aí? Quantas demandas de desejo? Quantas pretensões? Quanta soberba? Quanto egoísmo? Quanta vaidade? O quanto nós temos usado a nossa vida para a nossa própria satisfação. É o santuário de Deus que nós profanamos todos os dias. É o lugar de oração
que às vezes acontece de tudo nele, menos oração. Aliás, você já orou hoje? Jesus quer expulsar os mercadores deste teu tempo. Jesus quer expulsar a profanação do teu coração. Jesus quer que ele volte a ser santuário de Deus, lugar de adoração, lugar de culto ao Senhor, lugar de relacionamento com Deus. Vamos fazer isso hoje, nessa estação do caminho? Vamos limpar o templo? Vamos colocar para fora dele tudo que não deveria estar aí? Vamos colocar para fora todos os pensamentos que são presunçosos. Vamos fazer com que o seu coração, com que o nosso coração volte a ser lugar de oração, o lugar onde a gente fecha a porta e ali, no secreto, a gente pode encontrar com Deus. Deus abençoe você. É segunda-feira. Amanhã a gente para numa nova estação do caminho. Até a cruz a gente tem muita coisa a aprender. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém.